já há algum tempo, nós estamos aqui no Bênção da Manhã, ajudando você a compreender melhor todos os ritos que compõem a linda liturgia da celebração eucarística, a missa parte por parte. Lembramos que na catequese as nossas catequistas nos ensinaram isso, mas nunca é tarde para aprender e ter um olhar novo e ainda mais amplo sobre a riqueza da liturgia eucarística. Já foi falado aqui sobre os ritos iniciais, que vai desde o canto até o momento da oração da coleta. Já foi falado também, né, Padre, sobre a dimensão da liturgia da palavra, e hoje nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. E para continuar nos ajudando a compreender melhor nesta catequese, a missa parte por parte, a gente acolhe o querido Padre Leandro, da Diocese de Taubaté, pároco lá da Matriz em Caçapava, e que com gentileza e carinho vem nos ajudar neste estudo e reflexão. Padre, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, uma alegria poder estar mais uma vez aqui na TV Aparecida e poder colaborar também na formação dos nossos fiéis, sobretudo nesse tema tão importante que é a Santa Missa, o centro da nossa fé, não é? Nós procuramos dividir a missa em dois grandes momentos, né? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? E quais são, então, Padre, as partes que formam a liturgia eucarística dentro da celebração? A liturgia eucarística começa, então, com o momento da apresentação das oferendas, né? Quando, então, nós oferecemos diante do altar do Senhor o pão e o vinho, que são as espécies que serão, então, consagradas, que sacramentalmente, então, serão a presença real do Senhor, né, no meio de nós. Então, esse momento importantíssimo da apresentação das oferendas, do pão e do vinho. E juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida, aquilo que nós construímos, aquilo que é fruto também do nosso trabalho, então o nosso dízimo como expressão também, né, daquilo que nós temos e possuímos e queremos oferecer também a Deus. Mas ela começa então justamente assim, com a apresentação das oferendas e depois, terminada a apresentação das oferendas, a grande oração eucarística, né? Muitas vezes as pessoas perguntam qual é a parte mais importante da oração eucarística. É a consagração, né? As palavras de Jesus, o momento da consagração em si. Com certeza esse é um momento central da oração. Mas a oração, a própria palavra diz, é a oração eucarística. Ela começa desde aquela oração antes do santo, que nós chamamos de prefácio, né? Que vem antes da oração eucarística, por isso é pré-fácio, né? Então começa com o prefácio e vai até a doxologia final, que é a grande oferta que nós fazemos na hora do por Cristo com Cristo, né? A grande oferta que nós fazemos ao Pai pelo Filho, que está ali presente no pão e no vinho consagrado. Então toda essa oração é oração eucarística, né? Ela é uma grande unidade, né? Por Exatamente. Isso não destacar qual momento é mais ou menos importante. Ela é uma ação que faz com que aquele momento da presença realmente possa ser E é uma celebrado. grande oração, né? Inclusive ela é uma única oração. Por isso que em muitos lugares, para nós aqui no Brasil até é algo particular nosso e um valor muito grande que nós participamos da oração eucarística respondendo às orações. E é muito importante até que o povo responda essas orações, porque isso é próprio do Brasil, próprio da nossa igreja particular do Brasil, algo que a Santa Sé nos permite fazer, né, que a igreja nos permite fazer, mas que em outros lugares e outros países nós não vemos. A oração ela é inteira, uma única oração, não há respostas. Sim. Isso mostra um pouco o sentido, a natureza dela, né? Porque é uma única oração. No entanto, aqui no Brasil nós temos as respostas no meio da oração eucarística, que é justamente essa participação ativa dos fiéis dentro dessa grande oração. E é bonito porque a oração, ela ajuda o fiel a compreender o mistério celebrado, né? Sejam as palavras, algumas expressões bíblicas estão ali presentes, e também no Brasil o povo poder participar colocando bonitas frases entre um momento e outro. Isso Exatamente. faz com que ele esteja realmente celebrando, não meramente assistindo, mas ele está também dentro desta oração eucarística, se unindo a Cristo numa oferta de amor ao Pai, né? Ontem ainda eu conversava com uma fiel que ela está fazendo um processo de conversão para a Igreja Católica. Sim. Ela nunca foi católica e agora deseja, está conhecendo a fé católica, etc. E ela falou que a conversão dela está se dando justamente pela missa.
E aí eu dizia a ela a respeito dessa questão teológica da missa mesmo, da oração, né? Eu falei, olha, a nossa oração é sempre dirigida a Cristo. Pode ser a festa de Nossa Senhora, mas a oração é sempre dirigida a Cristo, né? Com Maria a Cristo, com os santos a Cristo. Então nós não temos a missa para Nossa Senhora, né? A missa é sempre um culto a Deus. E a oração eucarística deixa isso muito expresso. É uma oração dirigida ao Pai, pelo Filho, presente nas espécies eucarísticas, no pão e no vinho consagrado, na ação do Espírito Santo. E com toda a igreja, com os santos, com a Virgem Maria e com todo o povo. E a possibilidade de terem várias orações eucarísticas, né, até mesmo para momentos específicos dentro do tempo litúrgico. As orações para diversas circunstâncias, as orações sobre reconciliação, tem até mesmo as orações para missa com crianças, né, cuja linguagem ajuda aí todas as faixas a compreender este bonito mistério de amor. Na verdade, seria, podemos dizer, uma única oração em traduções diferentes, né? Em expressões diferentes, em palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa, né? O sentido da oração é sempre o mesmo, apesar de termos a oração eucarística número 1, número 2, número 3, para diversas circunstâncias, para a missa com crianças, mas é a mesma oração, no entanto, com palavras, com expressões diferentes, até para que aqueles que estão celebrando, nesse caso, por exemplo, uma missa com crianças, para que eles tomem consciência desse mistério. Perfeito. Dentro da liturgia eucarística, né, são vários ritos que acontecem, desde o momento da apresentação das ofertas, o momento da consagração, o partir o pão, enfim. Mas existem dois símbolos principais, que é o pão e o vinho. O que eles realmente representam para a comunidade, esta oferta colocada no altar de Deus, pão e vinho? É o nosso trabalho, é a nossa vida colocada ali? O pão e o vinho são os frutos, primeiro, da própria criação, né? Que vem do trigo, da uva, etc. Então, são os dons da criação, os dons do próprio Criador. E depois esse trigo, essa uva, que é trabalhada, né? Que passa pelo trabalho, pelo esforço do homem. Portanto, ali estão unidos os dons do Criador e os dons também das criaturas, podemos assim dizer, né? O dom do Criador, mas também a participação do homem naquela oferta que ali é colocada sobre o altar. Por isso, o pão e o vinho é dons do próprio Deus, mas também dons fruto do trabalho do homem, né? Por isso, quando nós oferecemos o pão e o vinho lá na missa, geralmente nós estamos cantando, né? Mas existe uma oração muito bonita, que é a oração que o padre faz, quando ele está oferecendo justamente o pão e o vinho, que ele diz exatamente isso, né? Bendito Senhor pelos dons da criação e pelos dons do fruto do suor e do trabalho do homem, né? Do trabalho humano, que de fato nós oferecemos e que para nós vai se tornar aquele dom em fruto de salvação, né? Em alimento de salvação. E a participação, né, de toda a comunidade na sua caminhada, nas suas lutas, nas suas esperanças, no sacrifício redentor de Cristo. Exatamente. Né? E depois a grande, como eu disse, a parte central da oração eucarística vem a consagração, que é a transubstanciação. Esse, né, é um termo interessante. Esse palavrão, da gente, né? É que as pessoas às vezes confundem transubstanciação com transformação. Exatamente. Transformação é a nossa vida constantemente precisa ser transformada, mas transubstanciação é algo muito mais profundo, né, padre? Exatamente. Eu costumo dar um exemplo bem simples para o nosso povo, assim, para entender o que seria uma transformação. Por exemplo, a gente vem aqui na TV Aparecida e a gente precisa passar uma maquiagem para o brilho aí das câmeras. Talvez isso fica mais expresso até nas nossas mulheres, né? Quando elas fazem o cabelo, a maquiagem, é uma verdadeira transformação, né? Mas é a mesma pessoa. Às vezes para melhor ou para pior, né? Mas é uma transformação. Mas elas não, a mulher não muda. A essência dela é a mesma, a essência dela é a mesma. Ela foi transformada, mas não transubstanciada, é a mesma pessoa. A Eucaristia não, a Eucaristia não é transformação. O pão não é transformado em outra coisa, ele continua aparentemente sendo pão, visivelmente sendo pão. Se você comer, vai sentir o gosto do pão, etc. Porque não é uma transformação, é uma transubstanciação. É a substância, a essência daquele pão que sacramentalmente agora é o próprio Jesus. Então é algo que nós não vemos aparentemente, mas que nós sentimos os seus efeitos, como também o remédio, né? Quem toma um remédio vê apenas aquele comprimido. O comprimido é apenas
a aparência dele. Agora, a substância, o efeito que aquele remédio faz, isso não é visto, né? Então, o que nós vemos é exatamente o comprimido, não a essência. A luz, o que nós vemos não é a energia elétrica, o que nós vemos é a luz, né? Mas a luz, na verdade, a essência dela é a energia elétrica, que não se vê, mas que faz com que a luz brilhe, né? Então, o que nós vemos na missa é o pão e o vinho, mas após a consagração, já não é o pão e o vinho, é o que nós vemos é o pão e o vinho, mas o que nós temos, como já dizia São Tomás de Aquino, né? O que nós temos é o próprio Cristo, é o próprio Cristo transubstanciado, ou seja, sacramentalmente presente realmente no Santíssimo Sacramento do altar, naquele pão e naquele vinho consagrado. Por isso a gente diz, né? É mistério de fé. Mistério com da o olhar da fé que enxergamos e acreditamos. Também dizia ainda ontem para essa pessoa que está nesse processo de conversão pela missa, eu dizia exatamente isso, é um ato de fé. A fé também, ela pode ser formada, nós precisamos estudar, etc., mas a fé também é um ato de fé. Eu me decido acreditar, eu tomo essa decisão, eu creio, né? Então tem que ser também um ato da minha liberdade e um ato da pessoa, né? Muito bem. Outra dimensão bonita também, né, Padre, da oração eucarística, são os mementos, onde aparecem intenções específicas, ou seja, o próprio culto que fazemos a Deus de louvor e ação de graças nos faz também ter um olhar de sensibilidade ao ser humano, ao próximo que sofre, aqueles que já partiram após terem vivido entre nós. Fala um pouquinho sobre esses momentos, mementos, que são intenções que a Igreja coloca nos lábios do sacerdote e de toda a Assembleia reunida. Quando nós vamos começar a oração eucarística, lá no santo a gente já diz, né? A uma só voz, né? Cantando, rezando a uma só voz. Porque a oração nós rezamos com toda a igreja, né? E toda a igreja significa todos aqueles que estão ali presentes, mas todos aqueles que também já faleceram, todos aqueles que hoje sofrem, todos aqueles que hoje também passam por dificuldades. Então, por isso, esses mementos que nós chamamos, que são aquelas preces específicas após a consagração, nós lembramos da igreja e com a igreja lembramos do Papa, lembramos do bispo, lembramos dos presbíteros, dos diáconos e de todos os fiéis. Depois lembramos dos falecidos, né, aqueles que já partiram deste mundo, para que alcancem a luz, para que possam contemplar aquilo que hoje nós vemos sacramentalmente, que eles possam ver face a face, que eles possam ver na visão beatífica, né? Pois eles já não têm mais o pão e o vinho, mas tem o próprio Jesus, né? Transfigurado, ressuscitado, mas lembramos desses falecidos para que eles alcancem essa visão. Depois rezamos por toda a igreja ali presente. Tem orações eucarísticas, por exemplo, que citam os que estão dispersos pelo mundo inteiro, né? Então nós não rezamos só por nós, só pelos católicos, né? Na missa nós rezamos por todos. É uma oração universal. Também por aqueles que estão dispersos, também por aqueles que estão perdidos, também por aqueles que ainda não creem, também por aqueles que ainda não conhecem a verdade, por aqueles que ainda não têm a fé. Então, na missa nós incluímos a todos, porque é o grande culto ao Pai pelo Filho, na ação do Espírito. E o Filho, ele doou a sua vida por todos. Então a missa é o grande sacrifício, como nós dizemos, né? O grande sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo para a salvação do mundo, para a salvação da humanidade. E por isso, então, naqueles mementos, isso fica muito claro, que nós estamos oferecendo ali um culto a Deus por toda a humanidade, pelo mundo inteiro. Que maravilha. Padre, mais uma vez obrigado por nos ajudar a entender a missa. Amamos aquilo que conhecemos. Então, que as pessoas possam, a partir da sua partilha, da sua reflexão, crescer ainda mais no amor à Eucaristia, numa boa participação, de estar lá realmente diante do altar do Senhor, com o olhar, com o pensamento e com o coração. Obrigado, Deus abençoe o Senhor e toda a comunidade, onde o Senhor também ajuda o povo a viver esse profundo mistério de amor e salvação. Eu agradeço também, Padre Camilo, e que o nosso povo possa tomar consciência disso e participar melhor também da missa, né? Eu costumo dizer sempre isso, respondendo mais à missa, né? Participando realmente da Santa Missa, prestando atenção nas palavras da missa, da riqueza que é a Santa Missa. E compreender que a missa ela é presidida pelo sacerdote ou pelo bispo, mas é uma celebração de toda a igreja, é uma celebração da comunidade que reza e celebra o profundo mistério da nossa salvação.